Eles já são mais de 700 mil espalhados pelo Brasil. Dados do IBGE revelam que a região Sudeste é a mais procurada pelos estrangeiros. As nossas solicitações de transformação, as nossas solicitações de prorrogação de vistos estão muito vinculadas às áreas onde realmente você tem uma demografia migratória mais intensa. As grandes cidades, a principal metrópole brasileira, São Paulo, é o ponto que chama atenção, e várias cidades na região de fronteira que têm uma dinâmica também intensa em termos de trocas comerciais, em termos de trocas acadêmicas. Algumas regiões de São Paulo, por exemplo, mais parecem um pequeno país. É o caso do famoso Liberdade, bairro japonês que comprova a força e a tradição de quem deixa a própria terra para viver no Brasil. Uma relação histórica entre Brasil e Japão, tem mais de 100 anos o processo de imigração japonesa. Nós temos uma comunidade importante de descendentes de japoneses no Brasil. Isso gera também um diálogo cultural contínuo. Então, fluxo de brasileiros nos anos 80, 90, que saiu do Brasil, que emigrou do Brasil para o Japão, que retorna muitas vezes em momentos em que parece mais conveniente optar por um país ou outro, por um dos seus vínculos culturais ou por outro, que ele leva também consigo suas famílias, e isso gera um fluxo que é um fluxo contínuo. Os bolivianos também buscam São Paulo, mas muitos acabam vivendo em situações precárias e sendo explorados. A juíza federal Adriana Zanetti já atuou em casos como esse. Na vara criminal em São Paulo, a gente tinha um problema bastante frequente, que era a questão relacionada ao trabalho escravo. Países adjacentes, muito mais comumente a Bolívia, tem questão de pessoas que vêm para cá e acabam empregando seus compatriotas em atividade de costura, oferecendo um salário mísero em condições precárias, falta de higiene, sem direito a banho, alimentação adequada. Para os estrangeiros existe uma legislação própria. Apesar de antiga, da década de 80, ainda está em vigor e estabelece, por exemplo, os tipos de vistos concedidos a quem vem para o Brasil. Os mais pedidos são o de turista, temporário e permanente. Existe no Brasil uma lei que regulamenta a permanência, a vinda e a permanência do estrangeiro em território nacional. E essa lei estabelece os direitos e os deveres, assim como tem para os cidadãos naturais e naturalizados, tem para os estrangeiros também os direitos e obrigações. A legislação dá ao turista 3 meses de livre acesso no país. Depois desse prazo, não é possível ficar sem conseguir a renovação. No caso de visto de turista, o visto é concedido por 90 dias e ele pode ser renovado. Contudo, é importante enfatizar que ele pode ser renovado na vigência do visto. Se ele já não estiver mais válido, essa pessoa não pode pedir a renovação da validade do visto. Ela precisa voltar para o seu país de origem, fazer uma nova solicitação, uma nova viagem e depois, se tiver interesse, fazer uma solicitação da prorrogação dessa validade. Brasília, eventualmente, sempre tem uma situação ou outra que implica essa questão de estrangeiro, o estrangeiro está autorizado a permanecer no Brasil e, de repente, precisa ser localizado, não se localiza, foi autorizado para uma atividade, né, de repente é encontrado em outra, ou seja, tem N situações. E como sempre esbarram, né, nessa vinculação, nessa atribuição do Ministério da Justiça, isso acaba repercutindo em demandas na Justiça Federal. Os turistas devem ficar atentos também à legislação. O estrangeiro que cometer um crime aqui responde pelas leis do Brasil. O uso de drogas no Brasil é considerado um crime, não é liberado pela legislação brasileira. Por exemplo, na Califórnia, tem alguns lugares, algumas regiões que é permitido o uso. Inclusive é vendido na rua, normalmente em barraquinhas, como a gente conhece no Brasil as barraquinhas de venda de cachorro-quente. Lá o uso é liberado e é vendido dessa forma. Contudo, no Brasil isso é considerado crime. Então, se alguém for pego portando, usando, né, vai ser considerado crime e vai responder nos termos da nossa legislação. E não são raros os casos em que a Justiça Federal tem de agir. As mulas do tráfico, pessoas que transportam a droga no próprio corpo, tentam entrar no país pelos aeroportos e são presas. Eles cumprem pena no Brasil, embora haja acordos que é possível, né, de se a pessoa quiser retornar ao país de origem,
Então, por meio de acordos, ele consegue computar o tanto que ele cumpriu de pena para cumprir o resto no país de origem. Mas, normalmente, eles permanecem presos aqui. Essas mulas de tráfico cumprem quase que integralmente o seu período de prisão no país. Apesar de estarem sujeitos às mesmas penas que qualquer cidadão brasileiro, ficam em desvantagem quando o assunto é trabalho. O que acontece é que, eventualmente, por algum benefício, os brasileiros acabam tendo um pouquinho mais de facilidade, porque um dos requisitos é ter condições, aptidões para exercer um trabalho lícito, normalmente coisa que os estrangeiros não têm, porque eles já não têm visto para o trabalho. Então, eles acabam tendo uma defasagem por conta dessa condição de estrangeiro. Evidentemente que os juízes geralmente procuram, quando é a hipótese concreta, ver se há a possibilidade de inserir em algum programa para tentar igualar esses sujeitos em direito como os nacionais. E depois de cumprir a pena, muitas vezes o único caminho que resta é a volta para casa. Quando eles acabam as suas obrigações com a justiça brasileira, então eles normalmente são expulsos do país. O visto de turista não é obrigatório para todos os visitantes. Ele é dispensável no caso do país que não faz a mesma exigência aos brasileiros. Ou seja, são os países em que nós podemos entrar apenas com um documento de identidade. Essa regra é válida desde 2008 para os países que integram o Mercosul. Um exemplo é a Argentina. Apenas com a identidade é possível entrar no país. E o mesmo é válido para um argentino que visita o Brasil. A ideia é facilitar o turismo entre os países do Mercosul, como Paraguai, Uruguai, Colômbia, Chile e Equador. A parceria também estabelece outros benefícios para os países do bloco. Se for nacional do Mercosul, ele pode pedir a residência temporária no Brasil, com base nesse acordo do Mercosul. Ele consegue primeiro a residência temporária por 2 anos e depois pede a transformação em permanência. Para os outros estrangeiros que permanecem além dos 90 dias sem nenhuma documentação, a Polícia Federal fica de olho. Existe um controle específico que fiscaliza os estrangeiros. As próprias delegacias da Polícia Federal, delegacias de imigração, podem fazer fiscalização em loco para verificar a situação de estrangeiros, né? Se for constatado irregularidade, eles podem ser autuados até deportados do Brasil.